Lá. Vou só fazer uma imagem dele aí. Maestro! Salve! Salve, tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Rapaz, se fosse combinado não ia ser tão bacana assim, hein? Te encontrando aqui. A Rita tá ali. Tô estudado aqui. A Rita tá ali, então já vou aproveitar e já conversar com você. Opa! Fala pra gente sobre essa ameaça à cultura no Distrito Federal, que eu gostei da camiseta. SOS Cultura, o Fórum de Cultura do usando DF. há 20 anos, cara. Isso aí, como é que tá essa ameaça agora com esse governo, a UFAC, as formas de financiamento, como é que tá isso aí? O que acontece é o seguinte, a gente já está vacinado, né, com governos que se sucedem. Esperar, minha véia! Isso aí. A gente está cansado de perceber esse descaso e o desprezo dos governantes em relação à cultura, sempre uma coisa secundária, sempre uma corrente que eles arrastam, né? Eles acham, né? Para nós é vida, para eles é corrente, porque eles consideram que a gente é despesa e não investimento, né? Enquanto a gente vive para trazer beleza e alegria para as pessoas e, né, uma ferramenta de desenvolvimento humano, uma forma das pessoas melhorarem como ser humano, como cidadãos. A superestrutura, né? A só fica pensando só na infraestrutura e esquece da superestrutura, exatamente, né? E a gente, como a gente é obrigado a frequentar os dois planos, tanto o criador quanto o da briga, então a gente está vacinado já com algumas, a gente já percebe alguns sinais quando o governante vem numa direção assim de se fingir de omisso para depois dar o golpe, dar o tombo, né? Então percebemos nitidamente nesse caso desse governador ibanês que ele chegou não falando nada sobre a cultura, né? Não há nenhum discurso, não lembro de ver nada no programa, nem vi ninguém debatendo nada com ele, não houve uma convocação, houve essa disparada fantástica dele no plano eleitoral. E não houve tempo, né, para fazer um debate, para a gente poder conversar. E aí, quando assumiram, a gente, no dia 27 de dezembro, a gente conversou com o secretário de Cultura, então nomeado, o senhor Adão Cândido, e lá ele se comprometeu conosco de assim que tomasse pé da situação no Distrito Federal, ele nos convocaria para nos comunicar o que ele tinha pego do Rodrigo Hollenbeck, quer dizer, ele no caso do Guilherme Reis, e o que a gente poderia fazer naquele momento juntos para poder ver de que forma a gente ia equacionar a questão da regulamentação da LOC e todos os fundamentos que a LOC tem de participação social intensa que a gente conseguiu, de permanência dos financiamentos, conquistas da categoria da classe musical, desculpa, da classe artística durante todos esses anos. E a partir daí a gente aguardou, né? E aguardamos um mês, com toda a paciência, 2 meses, aí falamos com a Sol, que é assessora dele, não houve nada, nem houve nenhum contato. Insistimos até chegar no carnaval, deram desculpa, o carnaval está tomando nossa pauta. Depois do carnaval, então, a gente começou a notar sinais bem claros de que eles não estavam aceitando a participação social na LOC e nem estavam aceitando esse formato de financiamento que existia, porque a gente tem que fazer uma volta assim, no tempo e perceber que esse pessoal que está governando agora, assim, o pessoal do MDB, ficou fora do poder assim, alguns anos, apesar de estar sempre
ligado, né, sendo visto do PT em vários, tanto federal quanto local, eles assim, no centro do poder eles não estavam mais. Então assim, nós avançamos muito em relação a isso, graças à nossa mobilização e uma vontade política do governador, né, do último governador, e de que a gente conseguiu concretizar uma lei orgânica da cultura no sentido de colocar no papel o que estava sendo discutido há mais de 20 anos, né? Mais de 12 anos, que é a questão do Sistema Nacional de Cultura, que criou toda uma possibilidade de capilaridade, uma irrigação do Sistema Nacional de Cultura, caindo no Sistema Distrital de Cultura, no nosso caso, ou no Sistema Estadual de Cultura, no caso dos estados. E aqui nós avançamos de forma fantástica, nós conseguimos criar uma legislação que atende à participação social, que democratiza o acesso à cultura, que estabelece comissões paritárias entre o poder público e a sociedade civil. Quer dizer, e isso é uma coisa difícil para qualquer governante que chega, mas ao invés de dialogar, né, assim, republicanamente com esses fatos, percebo que existe uma vontade de dar um olé, dar um drible, e aqui, meu irmão, nós somos macaco velho, drible é com a gente, então a gente já pegamos a bola e já batemos o pênalti, já estamos lá na frente do Buriti falando assim, aqui não, meu irmão, aqui não tem bobo. Então, macaco velho no pamonha e com buca, né? Então aqui a gente quer conversar, a gente quer, mas um diálogo franco, e não esse diálogo de peixe ensaboado, que nos diz o que quer, o que não quer. E nós tivemos a sorte de ter, à frente da liderança do governo, um cara que sempre defendeu a cultura com todas as forças. Ele foi oposição, ele foi situação, ele foi tudo, e estava sempre à frente dos debates e das nossas lutas, e atendeu uma lealdade assim a prova, que é o Cláudio Abrantes, que hoje é líder do governo. E ele, como líder do governo, ele foi lá no nosso encontro com mais de 700 representantes da cultura e falou todas as letras que ele não tem esse problema de estar em qualquer lugar. Ele defende a cultura com toda. Então isso criou uma situação assim bem diferenciada, porque ao mesmo tempo a gente tem um líder do governo, de um governo que assim não tem o mesmo olhar, de um governo que não tem o olhar voltado para a cultura, temos um líder do governo que olha para a cultura como um defensor dela. Nem tudo está tão perdido. Nem tudo está tão perdido. Maestro, então as forças que a gente estabeleceu agora como meta é demonstrar a fortaleza da nossa capacidade de mobilização, demonstrar que isso é uma lei orgânica da cultura que é para ser respeitada. Queremos apenas que o governador obedeça a lei, e a partir desse chão a gente começa a construir uma nova história da capital da República, independente de governos. Nós negociamos com o Estado, porque nós temos uma lei a nosso favor. Então, assim, temos um plano plurianual que está inscrito nessa lei, que atende a várias coisas da cultura, que ainda precisa ser instrumentalizado para ficar então, bem rico. Depois de amanhã, na quarta-feira, vocês vão ter um evento para marcar essa... Agora, a Rita Andrade aqui, que é produtora cultural, chegou aqui. Isso. E vamos falar com ela também. Só que eu vou gravar um outro vídeo com ela aqui, só um pouquinho então. Bom.